Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre autoimagem segundo Deus. Você não é o que você pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você precisa entender o que Deus pensa acerca da sua pessoa. Aí você vai ter uma autoestima, o quê? Saudável. Como é que um pastor zarolho grava vídeo? Precisa ter autoestima, ou não? E a turma diz, mas pastor, só é zarolho? Sou zarolho, o que é que tem? Os zarolhos herdarão o reino dos céus. Se você chega no espelho e se olha e não gosta dessa papada aqui, essa papada, você gosta dessa papada? Então você tem problema de autoestima. Porque você quer ser aquilo que você não é. E meus amados irmãos, isso é tão sério, porque se você não tiver uma autoestima saudável, toda a sua vida fica prejudicada. Por isso que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que ter um amor próprio. E esse amor próprio não pode ser construído segundo a psicologia, segundo a opinião dos outros, mas segundo a palavra de Deus. Então vamos ver, 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. E Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, vamos ler juntos, versículo 8? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teus servos, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete. Esse personagem histórico, ele serve para nos ensinar nessa manhã. Mefibosete, você pode, não pesquisa agora no Google não, tá? Mas significa lugar de vergonha. E Mefibosete, ele era filho de Jonatas e neto de Saul. E quando Davi assumiu o reinado, Jonatas foi morto, Saul foi morto, mas havia um pacto de amor entre Jonatas
e Davi. Porque geralmente quando um rei assume, ele mata todos os descendentes do rei que foi substituído. Mas o que é mais impressionante nesse texto, meus amados irmãos, é que Davi vai fazer justamente o contrário. Ele vai assumir o reinado e ele vai abençoar os descendentes de Saul. E eu queria que você voltasse um pouquinho aí, segundo Samuel capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então veja bem, essa criança de 5 anos recebe a notícia que o seu pai e o seu avô foram mortos. E agora a criada, sabendo que consequentemente ele também seria morto, tenta fugir com Mefibosete. Mas houve um acidente. A criança caiu e ficou o quê? Aleijada, manca. E esse incidente vai determinar a autoimagem que Mefibosete tem acerca da sua pessoa. Ele vai morar, se você observar, ele vai morar em Lodebar, capítulo 9, versículo 4, diz: E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba, ele respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa um lugar onde não tem pastagens, significa um lugar deserto. Em outras palavras, a figura de Mefibosete representa o que os traumas da vida podem causar numa pessoa. Os incidentes da vida pode transformar você numa pessoa altamente negativa, olhar para si mesmo e não ver valor em si mesmo. Ele se isola, ele vai morar no deserto. Mas é tão interessante porque agora Davi vai abençoar os descendentes de Jonatas e Saul. E Davi aqui é uma figura de Cristo. Porque todos nós, fomos tirados do monturo, do pecado, da sarjeta. E eu e você, em Cristo Jesus, nós podemos nos assentar na mesa do rei, para desfrutar da família real, dos benefícios da família real. Mas eu quero convidar você a ler, por favor, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6, 3. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus? O que é que diz aí? Porque se alguém... Você se acha, né? Fala a verdade. Você se acha. Você olha aqui para a igreja e diz assim: não tem crente aqui como eu. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Veja bem que há 2 perigos nessa questão da autoestima. Primeiro, é você pensar mais do que você é. Outro perigo é você pensar menos do que você é. Então, para nós termos uma autoestima saudável, nós precisamos extrair da palavra de Deus o que Deus pensa de nós. Vocês estão entendendo ou não? Você não é o que você pensa que é. Você não é o que os outros pensam de você.
tirando aqui o monge executivo, você não é o que você faz, porque você faz muita coisa para aparecer, para vender uma imagem que você não é. Então nós precisamos, olhando para o espelho da palavra de Deus, termos de fato uma autoimagem positiva. Veja lá em Romanos, por favor, Romanos capítulo 12. Como isso é importante, como o apóstolo Paulo, na questão dos dons espirituais. Às vezes eu penso que a igreja de Pinheiros não seria a igreja de Pinheiros se eu não fosse o pastor da igreja de Pinheiros. Você não se acha o melhor professor de escola dominical? O melhor cantor? Todos nós. Teve um irmão lá em Olinda, quando eu estava lá, ele disse, eu vou doar, fazer uma oferta para a igreja, para pintar a igreja. Mas a igreja vai ser pintada da cor que eu quero. Eu falei, fica com o seu dinheiro. Às vezes, irmãos, esse é um problema seríssimo. Todos os nossos conflitos relacionais estão ligados à questão da autoimagem. Veja lá em Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 3. Vamos lá? Bem forte. O que diz aí? Porque, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus... Então veja bem que aqui há uma relação entre autoimagem, graça e fé. Como é que a gente resume isso? Naquela música de forró. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não presta, mas eu te amo. Significa que nós temos que trabalhar com aquilo que nós somos realmente, pecadores, defeituosos, limitados, complicados, complexados, tudo que não presta. Mas ao mesmo tempo nós temos que pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu não presto, mas eu tenho valor. É paradoxal, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos lá. Como é que a gente pode ter uma autoimagem positiva, saudável? Vamos, em primeiro lugar, para o Salmo 139. Salmo 139. Primeiro princípio para nós termos uma no versículo 14 do Salmo 139, Davi dá graças a Deus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Veja o versículo 16, vamos ler juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Para você ter uma autoimagem saudável, a primeira coisa é que você tem que crer na palavra de Deus que diz que você é uma obra-prima de Deus. Você não nasceu por acaso. Você é um projeto de Deus. Você tem um DNA exclusivo, que é só seu. Você é singular. Você foi feito de uma forma assombrosamente o quê? Maravilhosa. Tá bom? Então,
Se ame. Eu sou um projeto quê? De Deus. Você não nasceu porque a camisinha estava furada. Não. Você não nasceu por causa do erro da tabela. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você é um projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida, então creia nisso. Creia que Deus, Ele me fez existir. Nele, nós existimos, nós somos, nós nos movemos, como diz Paulo. Então, quando tentarem destruir você, lembre-se sempre que você é um projeto de Deus. Amém? Meio feio, mas vamos lá, por favor, para 1 João. 1 João. Segundo princípio, para nós formarmos uma autoimagem positiva, saudável biblicamente. Veja, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 8 a 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos e a verdade não está em. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você é um projeto de Deus, mas você é pecador. Você é pecador. E nós precisamos aceitar a nossa pecaminosidade. Porque se eu não aceito a minha pecaminosidade, não existe espaço da graça de Deus para a minha vida. Então, quando eu nego os meus defeitos, quando eu nego a minha pecaminosidade, eu começo a construir uma autoimagem o quê? Enganosa. Veja que isso é tão sério. Por favor, vamos lá para Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Queria que você observasse que Jesus... Lucas 18, versículo 9, o que diz aí? O que diz? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Veja, quando eu me considero justo, eu começo o quê? A desprezar os outros. Eu não reconheço que eu sou tão pecador, como o Mazinho que está aqui na minha frente, e que um pecado que ele caiu, eu posso cair também. Não existe, meus amados irmãos, ninguém forte diante do pecado. Se Jesus não intercedesse por nós, a nossa fé, ela seria desfalecida. Como diz Jesus para Pedro: Pedro, eu intercedo por vocês. Por que nós estamos de pé? Por que você continua crente? É porque você tem um Jesus que está à direita de Deus Pai, intercedendo por você toda hora, todo dia. Então baixa a sua bola, não se ache mais santo do que ninguém. Você não é. Somos pecadores, somos defeituosos, reconheça isso. Você já notou que quando a gente reconhece que é pecador, a gente leva uma vida mais leve? Todo santarrão, ele acha que ele é o cara, né? Ele vive de falar dos outros, de julgar os outros, de criticar a igreja. Eu vejo aí na internet o pessoal falando mal da igreja, falando mal dos crentes, apontando os defeitos da igreja. E eu olho para a vida dessa pessoa e não vejo nada de espetacular. Então, se você quer construir uma autoimagem positiva, apesar do que aconteceu com você, porque Mefibosete, ele se diz
ele diz para Davi: não passo de um cachorro o quê? Morto. Ser cachorro já é no contexto bíblico, já é uma coisa muito desprezível. Mas um cachorro morto é pior ainda. E isso tem a ver, na vida desse homem, com a fatalidade que aconteceu na vida dele, com um incidente. Talvez um incidente que aconteceu você na infância, na sua adolescência, você carrega. E isso influencia você até hoje, no seu conceito acerca de si mesmo. E Deus quer curar você, quer restaurar você. Amém? Não importa o que fizeram com a gente. O mais importante é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente. Autoimagem segundo Deus. Primeiro, Deus nos criou. Segundo, todos nós somos o quê? Pecadores, tá? Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas, vamos para Romanos capítulo 8. Terceiro princípio para construir uma imagem saudável. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Vamos ler 29 e 30, por favor. Deus nos criou, somos projeto de Deus, somos pecadores, mas você precisa entender que Deus tem um projeto para você e para mim. Esse projeto de Deus é o projeto máximo. Não é micro, é macro. Esse projeto já está concretizado. Veja o que diz o texto, por favor. Romanos 8, 29 e 30. O que diz? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Então, veja bem, pega tudo que está acontecendo com você e tudo que vai acontecer com você, circunstancialmente. O projeto que Deus tem para mim e para você é que um dia nós seremos iguais a Jesus, no seu caráter. Então, quando as coisas acontecem na minha vida, todas as coisas que acontecem, por isso que Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Deus não quer que você seja um bom crente, um crente. Deus quer fazer de você uma pessoa igual a Jesus. Claro, né? Você dá mais trabalho do que eu, porque eu sou uma pessoa boa. Então, Deus tem menos trabalho comigo, é com você. Mas Deus está lapidando você, transformando você, quebrando você. Você não está fora do projeto de Deus. Se você é crente, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você está num processo de aperfeiçoamento. Então, louve a Deus por isso. Vocês sabem que existe gente que tenta destruir a nossa autoimagem, não é isso? Quando eu cheguei na igreja de Pinheiros, fui para a reunião do presbitério, os presbíteros disseram assim, um monte de presbítero velho, feio, dizendo, a igreja de Pinheiros agora está com um pastor novo. Aí, esses pastorzinhos, né? E o pior, veio lá do Nordeste. Vocês conhecem? Aí eu entrei na fila, falei, sou eu aqui, ó. Baianês, cabeça. Porque o lugar que você nasceu, onde você nasceu, não determina o que você é. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em
Cristo Jesus. Então isso não é para gerar soberba espiritual. Isso é para gerar o quê? Autoestima o quê? Positiva. Veja, por favor, e eu quero concluir, chamando você aí para 1 João, primeira carta de João. Capítulo 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja bem que o verbo ser aqui é muito importante. Nada do que foi, será. Isso é a música do Lulu Santos, né? Mas o Lulu Santos, ele copiou isso de um filósofo, Heráclito. E Heráclito dizia que tudo que existe é um devir, ou um vir a ser. Heráclito dizia assim: você não pode tomar banho no mesmo rio por uma segunda vez, porque o rio não é aquele rio que você banhou pela primeira vez, e você não é a mesma que pessoa. Sabe o que João está dizendo aqui? Ele diz: agora nós somos filhos de Deus. Se agora nós somos, advérbio de tempo, é porque nós não éramos, mas agora nós somos. Mas não se manifestou aquilo que haveremos o quê? De ser. Nós somos uma metamorfose o quê? Ambulante. Deus está trabalhando em você. Deus está quebrando você. Deus está humilhando você. Deus está burilando você. Deus está transformando você. E um dia você será apresentado por Jesus Cristo ao Pai, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Então, melhora essa autoestima aí. Melhora. Porque quando a gente olha para a palavra, e a palavra é como um espelho, e a palavra mostra o que nós somos e o propósito que Deus tem para nós, é maravilhoso. Um dos grandes problemas da baixa autoestima é que todos nós fazemos coisas para sermos aprovados, para sermos amados. Sabia disso? Você que é adolescente, tem muita coisa que você faz, você não gosta, mas para você ser aceito, você põe brinquinho, você faz tatuagem, você fuma, para ser aceito. Porque o grande problema que nós temos é sempre esse. Queremos ser aceitos pelos outros por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos. Mas eu queria dizer para você: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Volta lá para Romanos, capítulo 8. E eu queria dizer para você que você é uma pessoa amada, incondicionalmente. Não existe nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que você seja menos amado por Deus ou mais amado por Deus. Veja bem, eu estou levantando a autoestima de vocês hoje aqui, né? Tem que sair daqui cantando pneu hoje. Ferrari espiritual. Mas veja bem, o que Paulo diz. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não somos vencedores. Hiper, Niquem. Somos super vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso. Deus nos ama com um amor inseparável. O que você faz não diminui o amor de Deus por você. Ele continua te amando. E Ele nos ama com amor eterno. Amém? Então, olhe para si, hoje, à luz da palavra de Deus. Pega um espelho da palavra e veja o quão importante você é aos olhos de Deus. O quanto Deus valoriza você. E baseado no que Deus pensa acerca da sua pessoa, você deve construir a sua autoestima. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar o último hino. E agora, com um sermão desse de autoestima, você vai dar uma oferta generosa. Porque Deus tem lhe dado tudo. Deus tem lhe abençoado. A campanha das cestas continua. O pessoal fraquejou esse mês, mas vamos lá. Faça um depósito aí com 90 centavos no dígito, que é para a gente comprar mais cestas básicas e furar mais poços. Nós chegamos a 86 poços. Graças a Deus por isso. Escrito por Charles Spurgeon